seguinte, hoje foi mais um dia tenso, triste, aflito, e dessa vez nem teve muitos momentos assim de relaxamento, descontração. Às vezes as piadinhas fazem isso com a gente, às vezes as notícias boas, mas eu recebi do começo da tarde não é que eu recebi, mas uma amiga compartilhou comigo a mensagem de uma mulher para a família, uma mulher que tinha acabado de receber a notícia de que a mãe tinha morrido no hospital, depois de alguns dias enfrentando aí Covid. Aí assim, 11h30 da manhã, estamos indo, estamos recuperando, a dor diminuiu, a falta de ar assim assado, a febre, muita fraqueza, falta de apetite, não tem olfato, você já não tem muita fome, vontade de comer, e ainda por cima não sente o gosto de nada. Então, ela estava assim às 11h30 da manhã, e aí às 2h30 da tarde, assim, chorando muito, falando que tinham ligado do hospital, pedindo para ela levar os documentos da mãe. E ela assim, desesperada. Ela tem os sintomas, ela tem, não sei se testou e deu positivo, mas ela tem a certeza de que ela tem Covid. A mãe dela estava internada tratando de Covid, e aí morreu, e ela entrou assim, em desespero e tristeza. Aí eu também entro numas, tá todo mundo lidando com isso, tá todo mundo entrando e saindo dessa sensação de impotência, de paralisia. Aí, como a gente quer fazer mais do que é possível, porque qualquer um de nós quer fazer tudo por todas as pessoas, então, de tanto querer fazer mais do que é possível, a gente fica meio paralisado, meio congelado, assim, e não consegue fazer nada. Então, as mesmas coisas que eu recomendo para as outras pessoas, eu também preciso dizer para mim mesma. Tem uma artezinha que foi compartilhada esses dias, Instagram, WhatsApp, que mostra uma menina assim em postura de meditação e o quadro dividido ao meio. Assim, uma parte é o que está fora do meu alcance. Encontrar a cura, impedir o contágio, fazer com que todas as pessoas se comportem como devem se comportar. E aí a outra parte é o que eu posso fazer. Eu posso me cuidar, eu posso cuidar das pessoas próximas a mim, eu posso, não estava escrito lá, mas eu acrescentaria, eu posso fazer doações, eu posso ser generosa e solidária. Então, estou eu dizendo para as pessoas, para mim mesmo o tempo todo, calma, um pouco, aceite a tristeza, aceite a preocupação, conviva com a sensação, às vezes com a ansiedade ou com a depressão, a paralisia, conviva e supere, né? A gente ficar se recriminando também por causa desses sentimentos é muito ruim. E aí hoje eu também falei por telefone com o Jorge Cetim, que é um camarada nosso, que coordena atividades num centro desportivo da comunidade em São Mateus, na Zona Leste. E o Jorginho tem uma característica incrível. Uma vez eu fui lá fazer uma palestra sobre o legislativo e os pais contaram que quando chega o festival da molecadinha das crianças, fim de ano, todas jogam. Não tem as que ficam esquentando o banco não, sabe? Não tem as que não entram porque não jogam muito bem. Todas jogam. Então sim, é um esporte de competição, mas tem essa possibilidade de todos jogarem. E o Jorginho estava falando como na periferia tudo é muito, né? É muita gente. Então, como na periferia tem muita gente completamente desencanada, fazendo churrasco no fim de semana, na porta de casa. Ele deu mais algum outro exemplo, assim, das pessoas, no bar, encostado no balcão, conversando, desencanado, ele super doído, preocupado. Ainda bem que também na periferia também tem muita gente engajada, preocupada, a galera saindo em carro de som para dar os alertas, se mobilizando para ajudar todos aqueles que estão em imensas dificuldades até para se alimentar a essa altura. Eu estava refletindo aqui com o Jorge Cetim.
Não é impressionante que as pessoas acreditam em qualquer merda que vem pelo WhatsApp, qualquer bobagem sem sentido, e às vezes não é tão difícil assim descobrir que é bobagem. Eu lembro uns anos atrás que circulava uma lista assim: cuidado, enquanto você está distraído, os deputados federais estão querendo acabar com o 13º e as férias remuneradas. Veja a lista. Aí a lista tinha deputados do PFL, quando o PFL já não existia mais, deputados que morreram. Assim, não precisava ser super esperto pra sacar. Tinha umas coisas bem óbvias, assim, de que era mentira. Aí eu falando com o Jorginho, como é que as pessoas acreditam em coisas cretinas que vêm pelo Zap, pela internet, e não acreditam no aquecimento global? Não acreditam assim, meio que, menos. Não acreditam na possibilidade do contágio do coronavírus. Não acreditam que beber e dirigir não presta, que você perde reflexos, perde reações, que é super perigoso. Elas sempre acham que não é com elas, não é comigo. Não sou eu que vou adquirir uma IST transando uma vez sem camisinha. Não sou eu que vou engravidar. É só ter o pensamento positivo, né? Não sou eu que vou dirigir e bater o carro. Não sou eu que vou sair de moto sem capacete e vou me ferrar. E não sou eu que vou me contagiar, que não vou me infectar com o coronavírus. Então, nossa, o que a gente faz para as pessoas acreditarem menos em bobagem e acreditarem mais no que realmente é uma ameaça e um perigo? Não sei o que fazer. É tentar vencer as fakes pelo cansaço, cansar as fakes. Ou, melhor ainda, né? Contra-atacar para cada fake uma notícia verdadeira. Por falar em fake, né? Quando é o próprio presidente que espalha, meu Deus do céu. Ontem todo mundo comentou, né? Puxa! Até que o Bolsonaro entrou um pouquinho na linha do isolamento, do distanciamento social, coisa e tal. Vi várias pessoas comentando, nossa, ufa, fez um pronunciamento mais ponderado. E aí a Helena Landau, que é uma economista que eu admiro pra caramba, a Helena Landau falando assim, um dia o presidente faz um pronunciamento horrível, aí no dia seguinte ele faz um menos horrível, e o pessoal do ufa fala, nossa, agora sim, uma postura de estadista. E eu sou um pouco da turma do ufa, né? Eu gosto de comemorar qualquer coisa positiva e boa, mesmo que venha de alguém que eu normalmente detesto. E hoje o Bolsonaro faz, né? Bolsonaro fazendo bolsonarice. Compartilhou um vídeo do CEASA, um centro de abastecimento em Minas Gerais, e o lugar todo vazio, e dizendo que isso estava acontecendo como consequência da quarentena, que absurdo, vai faltar comida. Outro dia compartilharam, eu não vi isso nas redes do presidente, mas de apoiadores do presidente, as imagens do pessoal da CEAGESP em São Paulo jogando fora os alimentos que tinham ficado submersos numa enchente medonha de um tempo atrás. Então estavam jogando fora. Cruel, mas era o que precisava fazer, por causa do risco de outras contaminações. E aí compartilharam dizendo, olha que absurdo, olha o que o Dória aprontou, por culpa do Dória, estão jogando comida fora, revoltados. Mentira, não tem desabastecimento. Aliás, a própria ministra da Agricultura comemorou isso, e o campo trabalhando, não tem desabastecimento, alimento não vai faltar. E aí o Dória compartilhando, né, semeando esse terror de vai faltar comida, o que é muito ruim. O que não estava faltando começa a faltar, que nem aconteceu com o diacho do papel higiênico ou do álcool gel, você comprando a mais do que precisa com medo de ficar sem. Isso realmente faz com que falte. E semeando esse ódio às autoridades que instituíram o distanciamento social, esse ódio das pessoas umas com as outras, né? Porque uma outra pessoa passa a ser uma ameaça à sua vida, não porque ela pode ser portadora do vírus, e não é para achar que a outra pessoa é uma ameaça, antes que a gente caia nesse extremo também. Chegaram a agredir chineses no começo do ano por causa disso, agressão moral, né? Tipo, não deixar pegar o mesmo elevador, mandar usar elevador de serviço.
Mas enfim, é um absurdo você compartilhar imagens sugerindo que vai faltar comida, que tem gente jogando comida fora, imagem de saque, que nem no Brasil era, para instigar nas pessoas esse terror, esse pavor, essa revolta e esse ódio de umas pelas outras. Então, quando é o presidente da República quem compartilha fake news, e aí ficou comprovado que aquelas imagens não eram do Ceasa de Minas Gerais, sem alimentos, desabastecido, e aí, pelo que eu vi na televisão, ele acabou apagando esse tweet. Notícias, né, notícias que também fazem a gente ponderar, refletir, e que dá vontade de comentar, na verdade. Eu vi no jornal de hoje que a prefeitura de Cotia tinha... Ai, é tão ruim esse reflexo da tela do Note no óculos, né? Vou tentar ficar sem um pouco. A prefeitura de Cotia confiscou respiradores, né? Ventiladores, respiradores artificiais de um fabricante da cidade. E confiscou assim, daqui que eu tô precisando, a gente vai pagar. E aí o Ministério Público acionou a Justiça e a Justiça deu ganho de causa no sentido de obrigar a Prefeitura de Cotia a devolver os respiradores para o fabricante de onde tinha confiscado. Eu gosto de dizer assim, segunda matéria, porque às vezes a gente vê as coisas na televisão e quando vai conferir de verdade não é aquilo. Eu sempre recomendo, aliás, veja a fonte original. Então, segundo a matéria da televisão, o Ministério Público teria alegado que os equipamentos não tinham passado ainda pelos testes, verificações, certificações necessárias. Então, usá-los antes dessa etapa seria arriscado, seria perigoso. Então, por isso que o Ministério Público mandou, volta lá para terminar o processo de fabricação. E a prefeitura foi obrigada a devolver. E aí, segundo a matéria também, o fabricante teria dito o seguinte, não, a gente vai terminar todo o processo e vai mandar lá para o Ministério da Saúde, porque essa é a ordem. E aí o Ministério da Saúde diz para onde vai. E aí, se for verdade, se for isso mesmo, e se esse ir para o Ministério da Saúde significar, por exemplo, ir para Brasília, é o fim da picada. Porque de Brasília vai voltar para onde? Mesmo que não venha para Cotia, mesmo que não venha para São Paulo, vai voltar para alguma cidade do Sudeste, porque 1/5 da população brasileira, por exemplo, está no estado de São Paulo. Então, o próprio fato, né, de você centralizar tudo no Ministério, ainda que seja um escritório do Ministério da Saúde aqui na cidade de São Paulo, puxa vida, deixa o equipamento de Cotia ficar em Cotia e aí o que sobrar vai para Osasco, vai para Carapicuíba, vai para São Paulo. Não faz mais sentido? Enfim, a própria autoridade estadual de saúde podia ajudar a fazer essa distribuição. Bom, próximo tópico. Hoje a gente teve uma reunião com a diretoria executiva estadual do Cidadania, que é o meu partido, reunião virtual e tal, e discutindo aí o que os políticos do partido vêm acompanhando na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, tive a informação, por exemplo, que tem um projeto de lei tramitando na Câmara Federal. O Cidadania apresentou algumas emendas, dizendo que os recursos que são do fundo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, recursos carimbados, né? E os recursos que normalmente são repassados para as prefeituras para o transporte escolar, podem ser usados para outros fins, inclusive para a alimentação das crianças que não estão frequentando a escola. Aliás, é curioso isso, né? Tá aqui um país que saiu da pobreza. Uns anos atrás, o Brasil tirou milhões da pobreza. E a gente está cansado de saber, e isso vem sendo dito desde o começo da quarentena. Meu Deus do céu, o que a gente faz em relação às crianças que, se não comerem na escola, não tem o que comer em casa? Não é incrível essa saída da pobreza? Então é fato, muitas crianças vão para a escola para comer. Então tem esse projeto de lei lá na Câmara Federal, permitindo, né, que esse recurso carimbado para alimentação escolar, ou seja, para fazer merenda e servir na escola, possa ser destinado para o enfrentamento à crise aí da pandemia e o do transporte escolar, que não está sendo usado
por razões óbvias. Então, gostei de saber disso. Gostei de saber das soluções que vêm sendo encontradas para resolver esse problema. A secretária de Educação de Ubatuba, por exemplo, a Poliana Gama, que já foi deputada federal pelo Cidadania, vereadora em Taubaté. E olha o que eles fizeram. Primeiro de tudo, fizeram um levantamento dos alimentos perecíveis que estavam perto do vencimento. Então, correram para fazer esse levantamento, concluíram lá quanto era, quantos quilos, quantas toneladas, para distribuir para as famílias cujas crianças não iam mais para a escola. E aí parece que o Cadastro Único de Ubatuba tem 4.000 registros e eles não teriam alimentos suficientes para distribuir para 4.000 famílias. Então, o que fizeram? Consultaram as professoras das escolas para que as professoras indicassem aquelas crianças que elas já sabem que têm uma necessidade maior, que estão mais vulneráveis. Então, isso é um trabalho completo muito legal, né? Primeiro, pensar rápido. Pera, o que está para vencer? Vamos logo distribuir. Segundo, ter essa base de dados do cadastro e saber que, bom, já que não dá para todo mundo, como é que a gente faz para descobrir quem que precisa mais e urgentemente? E aí, contar com as professoras e que no mundo ideal, e que felizmente acontece muito no mundo real, as professoras conhecem os seus alunos o suficiente para saber, dentre eles, quais são aqueles que têm mais dificuldade para se alimentar corretamente em casa. Aliás, isso me lembrou um caso que a gente acompanhou uns anos atrás, uma diretora de uma escola municipal aqui de São Paulo também, Zona Leste, ali acho que já não é São Mateus, mas enfim, uma aluna sumiu da escola um tempo e a diretora foi lá onde a menina morava para descobrir por que ela não estava indo mais na escola. Aí a menina, com 14 anos, estava grávida e por isso tinha abandonado. E a diretora mobilizou toda uma rede de apoio para acompanhar, assistir aquela menina. Então, achei essa iniciativa de Ubatuba fantástica. Outra de uma cidade do interior, e agora eu não lembro qual, mas eles estão fazendo assim. Então, o que iria para merenda está sendo destinado para montar cestas básicas que são entregues todo mês. Começaram agora, lógico, né? Mas a ideia é que sejam entregues mensalmente para as famílias, com aqueles mantimentos, o básico, né? O arroz, o feijão, o macarrão. E uma entrega semanal de produtos frescos, frutas, o FLV, né? Que a gente fala, folhas, legumes, verduras. Toda semana, então, são entregues esses alimentos frescos para as famílias terem essa qualidade na alimentação também. Achei uma solução genial. Claro que soluções viáveis em cidades de população menor. Em São Paulo, a gente tem que pensar em outro esquema. Os vereadores estão propondo um projeto de lei. Ainda não li, mas o Alfredinho e o Dalton Silvano, principalmente, compartilharam com a gente lá no nosso grupo de WhatsApp dos vereadores, falando assim, ó, estamos preparando esse projeto aqui, e assim, Alfredinho do PT da oposição, Dalton Silvano da base do governo, acho que ele é do PSD, não lembro, ou do Democratas. Os dois juntos elaboraram um projeto e compartilharam o texto, a proposta com todos os vereadores, para que os vereadores digam se querem ser coautores desse projeto. E que eu me lembre, o projeto estabelece a possibilidade de ter um tipo de um vale alimentação em que a prefeitura transfere um valor para a família comprar alimentos ou adquire alimentos que a prefeitura, que a família pode ir retirar. Enfim, essas foram as duas ideias que vinham sendo discutidas e já tem um projeto de lei nesse sentido, envolvendo também o líder do governo, que é o Fábio Riva. E então a gente deve votar isso logo mais na Câmara Municipal também. E aí tem as iniciativas incríveis da sociedade, da população de modo geral. Eu vi uma imagem hoje na Itália de cestas penduradas assim pela janela do apartamento no nível da rua, para as pessoas que precisarem poderem se servir ali. Hoje eu vi que tem pelo menos um supermercado no litoral de São Paulo, que também está com aquele esquema de deixar um balcão ali, uma mesa, para que as pessoas deixem alimentos, produtos de higiene e limpeza para serem doados, e quem precisa passa e leva. Eu vi que salões de beleza de Nova York estão doando os seus estoques de luvas. A gente já tinha acionado alguns aqui em São Paulo, e isso vem acontecendo assim maciçamente em Nova York.
Que mais? Eu vi que vários argentinos ficaram retidos em Santa Catarina. Claro, não puderam sair do Brasil, não conseguiram ainda voltar para a Argentina. E que tem pousadas e hotéis que estão os hospedando sem cobrar pela estadia. Hoje saiu no Diário Oficial publicada a doação de álcool gel pela Ambev. Se não me engano, que a própria Ambev conseguiu produzir. Ontem eu falei, acho que eu falei, mas se eu estiver repetindo, tudo bem, porque vale. O Rio de Janeiro estava adquirindo estadia, não lembro se a cidade ou o estado, mas adquirindo estadia em quartos de hotel para idosos das comunidades das favelas. Porque assim, não precisa estar na rua para estar vulnerável, certo? Certo. E aí eles até entrevistaram na TV uma senhorinha do Vidigal falando, ai, tão melhor tá aqui do que tá sozinha lá em cima e ter que subir, descer o morro. Então achei muito bacana e a gente vai discutir também seriamente essa possibilidade. Aliás, está correndo um manifesto na internet assinado por inúmeras instituições que normalmente trabalham na rua, com a população de rua, pedindo exatamente isso, que a prefeitura encontre acomodações em hotéis, em pensões, em pousadas para as pessoas em situação de rua, para que possam sair imediatamente da rua. E eu concordo e eu acho que a gente tem que batalhar por isso também. Deixa eu ver outras iniciativas legais que eu anotei aqui. Antes de continuar com as iniciativas legais, mais uma pausa para a reflexão. A gente vê as dificuldades que a gente vai passar agora com ações governamentais de emergência num país em que a informalidade é tão disseminada e tão grande. Já é difícil normalmente a gente avaliar todas as condições socioeconômicas da população quando todos vivem de bico, quanto tantos vivem do que conseguirem, do seu quebra-galho. E, lógico, não emitem uma nota fiscal, claro que não dão recibo. Então, isso tem um valor ferrado no sentido de que, sim, as pessoas se viram para sobreviver, umas vendem, outras compram, trocam por serviços, mas numa hora como esta, a gente vê o impacto de tanta informalidade. Por quê? Como é um puta desafio agora fazer chegar o benefício, os R$600 do governo federal, para quem não é do CadÚnico, não está inscrito em nenhum programa do governo, não tem o NIS. É super desafiador. Pagar o benefício para quem está no cadastro, no CadÚnico, para quem recebe bolsa, essa parte é fácil. Tanto é que tá todo mundo falando, porra, anunciaram isso para 16 de abril, essa parte não é tão difícil. Mas chegar em todos aqueles informais, os ambulantes, os fornecedores de salgadinhos para festa, as pessoas que tomam conta de criança para as mães irem trabalhar, como é que vai se chegar nessas pessoas todas? A gente aqui também está bem preocupado com... Eu não sei que tanto eu mexo no cabelo hoje, nervoso. A gente também está bem preocupado com os catadores que não são nem de cooperativas credenciadas pela Anlurb e nem de cooperativas não credenciadas, aqueles que puxam o seu carrinho, a sua carroça, o seu carrinho de feira, o seu carrinho de supermercado, catando material reciclável por aí. Como é que a gente faz? Chegar neles um benefício também, os R$600 do governo federal ou os R$600 da prefeitura. Também quero discutir muito isso com os vereadores para ver o que a gente consegue fazer. Uma iniciativa muito legal de formalização desses os pequenos empreendedores, pequenos prestadores de serviço, foi o MEI, o microempreendedor individual, um processo super simplificado de se obter um CNPJ com encargos baixíssimos e com a possibilidade de você recolher para a Previdência Social. A construção desse projeto foi muito interessante, porque estava lá o Guilherme Afif Domingos, um liberal, no governo Dilma.
e juntos eles construíram esse negócio que, além de tudo, além de ser uma forma de formalização, com tudo que isso traz de estabilidade para a economia de um modo geral, para a produção de dados e de estatísticas, ainda é um programa com um viés social muito forte pelo seguinte: você pode recolher para a Previdência e ele é completamente deficitário. Aquilo que as pessoas recolhem e aquilo que elas vão ter direito depois não tem um degrau gigantesco a ser complementado com recursos da massa, dos recursos públicos de um modo geral. Então, muito interessante esse programa, até um desafio. Quando o pessoal que tem MEI começar a se aposentar, vai ter um impacto considerável e tem que ter, mas muitas categorias não são incluídas no MEI. Aliás, a lista das categorias incluídas é meio bizarra. É tipo assim, como é que era? Porque tem uma demanda da classe artística para poder ser MEI. Os autônomos todos da classe artística, que são muitos. Aí tem assim, sei lá, tem humorista, mas não tem ator. É uma coisa, como muitas listas abrangentes, muitos cadastros que existem no Brasil, uma lista meio sem pé nem cabeça. Às vezes tem muitas coisas hiper detalhadas e subdivididas e outras super genéricas e abrangentes. Em projeto de lei, por exemplo, a gente lida com isso o tempo todo. Mas nesse mundo de informalidade você tem, por exemplo, um Data Favela sensacional. Foi mencionado hoje numa reportagem falando sobre o quanto se movimenta na economia informal da quebrada e das favelas em especial. Então, que bom que já existe isso, que bom que existe aplicativo, que bom que existe internet, que bom que a gente estava adiantado em algumas coisas sem imaginar, exceto Bill Gates naquele TED, mas exceto imaginar que a gente teria uma catástrofe global como essa que está acontecendo agora. Outro dia eu pensei, acho que a gente falou tantas vezes, para o mundo que eu quero descer, cuidado com o que você quer, pode acabar acontecendo. Bom, amanhã a Câmara Municipal tem Tribuna Livre. Tribuna Livre foi instituída recentemente, quando... Vai tentar de novo. Quando a gente não tem o número mínimo de vereadores para abrir uma sessão ordinária, o número mínimo é 19, e aí vem o pequeno expediente com a sucessão de discursos em ordem alfabética, 5 minutos cada vereador, tem a possibilidade de comunicados de liderança. Quando não tem nem 19 vereadores para abrir uma sessão ordinária, foi instituída a Tribuna Livre. Aqueles que tiverem ali têm o direito de se manifestar no microfone por 5 minutos, até prorrogáveis. Amanhã vai ter Tribuna Livre, virtual. A gente vai se reunir na plataforma de reunião virtual, que vem sendo muito usada. E cada vereador vai poder se inscrever e falar durante 5 minutos. E isso vai estar disponível, vai ser transmitido ao vivo pelo site da Câmara, pelas redes... Eu falei Câmara ou Câmara? O site da Câmara Municipal, saopaulo.sp.leg.br. E também pelas redes da Câmara, que aliás vale a pena acompanhar, viu? Vem fazendo um trabalho super interessante. Então amanhã, Tribuna Livre, vários vereadores se manifestando ali. Eu já fiz a minha lista aqui de assuntos sobre os quais eu quero falar amanhã. E para completar, mais algumas notícias boas e alentadoras e prestação de serviços. Hoje eu vi no SP TV da hora do almoço, tem aquele consultor para assuntos de condomínio, né? E tem sempre umas coisas tristes, assim, tipo, tá dando problema porque as pessoas estão deixando o sapato do lado de fora para entrar descalços no apartamento, né? Não levar a sujeira para dentro. E aí o síndico disse, não pode deixar o sapato no hall do prédio. Eu falei, ai meu Deus do céu. E até o Márcio Rastkoft, sei lá, o sobrenome dele, ele falou assim, o certo é você entrar, aí você pega o seu sapato, higieniza imediatamente e guarda dentro do seu apartamento, porque senão vai ficar feio, o hall vai virar uma sapataria, e eu não tô nem um pouco preocupada com o hall virar uma sapataria. Aí ele falou assim, e pode dar problema, porque pode sumir sapato, e o pior é que essa parte é verdade. Já conheço gente que deixou o sapato pra fora no prédio, não, nada a ver agora com a crise, antes, e levaram um sapato. Vai ver, até alguém do serviço achou que era doação, pode ser, mas enfim,
o síndico reclamar e a gente ter que recomendar, realmente não deixa o sapato do lado de fora porque fica feio, eu acho fim da picada. Mas nos condomínios tem muitas e muitas e muitas iniciativas bacanas, toda a generosidade, a solidariedade, a colaboração entre os vizinhos. Eu quero dar 2 exemplos aqui de ir um pouco além disso. Eu acho que no prédio da Lilian foi assim, se a Lilian estiver aqui assistindo, ela pode confirmar. Mas os vizinhos modificaram a escala do zelador, do porteiro, para que eles não precisem ir ou para que eles não precisem ir todo dia. Então, o lixo que era posto só para fora do apartamento e passava alguém, o funcionário recolhendo, então o funcionário está em casa, cumprindo as recomendações todas, e os vizinhos se revezam, cada dia um fica encarregado de recolher os lixos todos. Claro, aqueles que têm condição, os idosos não precisam participar disso, aliás, nem devem. Aí parece que eles estavam pensando em fazer um revezamento até na própria portaria do prédio, passar um tempo ali na guarita. Não sei se isso avançou, não sei se isso deu certo, mas achei uma ideia genial. Deixa o porteiro em casa, paga o salário do porteiro e pelo menos diminui um pouquinho, né? Vamos supor, não, do meio-dia às 2, algum vizinho se encarrega, fica 2 horas lá na portaria, até porque não deve estar entrando nem saindo muita gente, mas tem as encomendas chegando de delivery o tempo todo. E aí com isso você pode encolher o horário, os turnos dos porteiros, e quem sabe vai um dia sim, um dia não, é menos circulação por aí, ou consegue ficar menos tempo fora de casa. Felizmente aqui pelo menos já não tem mais o problema do transporte superlotado. Tô vendo que no Rio ainda está acontecendo, mas enfim, desencontrar também os horários de circulação das pessoas continua sendo uma boa ideia. E eu soube hoje, bom, tem vários prédios que nem pensam em dispensar os porteiros, a não ser que fosse para mandar embora mesmo, ficar sem salário. Mas aí eu soube hoje de uma iniciativa, ele não vai gostar que eu fale, mas do nosso querido Alexandre Cardoso, que é nosso colega de trabalho da Câmara Municipal. Ele é consultor da Comissão de Finanças. E eu fiquei sabendo que ele paga Uber para os porteiros com mais de 60 anos irem para o trabalho e irem embora. Uber, 99, táxi, sei lá que caço. Mas ele, sensibilizado, tá pagando para eles não terem que pegar condução, com todas as dificuldades de sempre. Então, achei incrível. Ótima ideia, ótima sugestão. Aliás, o Márcio, nosso colega Márcio do gabinete, também deu uma ideia de criar uma hashtag para compartilhar essas coisas lindas. Acho que ele sugeriu meu cuidado e meu carinho. E a gente fazer circular essas ideias e as pessoas generosamente compartilharem o que elas estão fazendo. Não para se gabar, não para arrebentarem o seu próprio ego, mas para dar ideia e para a gente regozijar uns na generosidade dos outros. É muito bom a gente poder ficar feliz com a bondade de alguém. Então, fica a dica, fica a sugestão. E por último, a última dica muito legal. Nós Conteúdo, nós com I, criou uma lista de transmissão no WhatsApp para compartilhar notícias sobre o corona na periferia. Então, o que é verdade, o que é mentira, serviços diversos, informações. E eu me cadastrei, hoje foi o primeiro boletim e é muito bom. É uma lista de transmissão, então não é um grupo para interação. Peraí que eu preciso dar um Ctrl Alt Del aqui. Para abrir o WhatsApp no Note e ver se eu acho aqui a dica completa. Então, eles criaram essa lista de transmissão, Corona nas Periferias. Se vocês entrarem nas páginas do Nós Conteúdo, acredito eu recebi o link pro WhatsApp, acredito eu que vai ter o link lá, o convite para entrar no grupo. Se não tiver, pede aqui pra gente, que a gente compartilha também. E aí o boletim de hoje, que foi o primeiro,
Eita! Ah, a tela, ó. Nheque, 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 nheque. Carregando forever. Vou fazer assim, vou pedir licença para eles e vou compartilhar o conteúdo desse primeiro boletim no nosso Facebook, Soninha Francine, tanto o oficial, que é a página, quanto o perfil, para vocês terem uma ideia. Que trabalho bem feito, de apuração jornalística, de utilidade pública, de serviço comunitário. Então, sugiro que vocês adiram é uma conjugação horrível, né? Que vocês adiram ao grupo e espalhem muito para todas as pessoas, porque uma das coisas mais nutritivas, saudáveis, que reforçam a imunidade é informação correta, informação de qualidade. Muito obrigada pela atenção de vocês e, a menos que aconteça alguma coisa que eu não, porque alguém estava me telefonando, se tudo correr como previsto, amanhã tem ao vivo de novo e mandem perguntas, sugestões, questionamentos, críticas que a gente fala, traz aqui para nossa transmissão. Se cuida, fica em casa, não distrai, não relaxa. Esses dias eu tava pensando que eu quase fui comer a unha. Ai, que absurdo, pelo amor de Deus, né? Você deliberadamente não tocar o rosto, tudo bem. Mas a gente sem perceber leva a mão pra boca. Então, não tensionem demais, mas também não desencanem. Cuidado geral, por